Bom dia, estamos aqui para mais um estudo, estamos em Gênesis capítulos, estamos olhando para o livro de Gênesis, estamos no estudo número 7 e hoje a gente vai começar o capítulo 11, capítulo 12 especialmente, para a gente poder falar sobre a vida de Abraão e alguns estudos que nós vamos ter na história, na vida de Abraão, porque esse personagem é bem importante, é central no livro de Gênesis. E você precisa, de novo, vamos repetir, vamos relembrar, a gente precisa relembrar que a audiência principal do livro de Gênesis é o povo judeu que está no deserto, que está ali quase entrando na Terra Prometida. Moisés tem uma preocupação muito grande que o povo se desvie. E eles precisam conhecer quem é o Deus que eles servem, quem é o Deus que está guiando eles. Por quê? Porque eles saíram do Egito com aquele monte de deuses, todo aquele panteão de deuses, aquelas divindades, e Moisés quer mostrar para eles que, primeiro, só tem um Deus, que esses outros que eles estavam seguindo não são Deus. Há um Deus único e verdadeiro, que é o Deus dos seus antepassados, e que tudo que está acontecendo com eles é resultado da promessa que Deus tinha dado para os seus antepassados, para os patriarcas. Então, Moisés ele condensa a história e focaliza na história do povo de Israel. Tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, há muitos povos, civilizações que estão sendo formadas, mas o foco de Moisés é manter a linha para tratar sobre a vida do povo de Israel. Como é que eles chegaram, como é que eles são, onde que eles estão, por que eles estão ali, e dar esse feedback para eles, dar esse relato histórico para eles. Então Deus ele separou 6 histórias para que Moisés registrasse do início do mundo, da criação do homem, da sua queda, da sociedade sendo formada, do dilúvio chegando para o homem, e sexto, da confusão de línguas, ou de por que tem essa diversidade de povos e culturas no mundo inteiro. Dito isso, a partir de agora, Moisés para com o relato da ação de Deus no mundo e começa para tratar de Deus tratando com o homem, porque Deus tem um plano. E esse plano é trazer a remissão, a salvação do seu povo, do povo de Deus. E com isso, então, ele vai agora focalizar na vida de um homem e começa a ter todo o tratamento com ele. E aí que nós temos, então, o começo do relato da vida de Abraão, a caminhada, o chamamento desse homem e todo o processo que Deus vai, todo o relato que nós temos do processo que Moisés registra da vida de Abraão. Então, nosso estudo de hoje, estudo número 7, vamos falar sobre Abraão caminhando pela fé e vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela a sua palavra, que é tão rica, também o processo pelo qual o Senhor nos deu esse livro através do trabalho de Moisés, o registro que ele fez, orientado pelo Senhor, coordenado pelo Senhor, o relato verdadeiro em cada uma das suas palavras, e aplicações espirituais dessas histórias para nós como seu povo de Deus hoje. Nos ajuda, Deus, a poder aprender do chamamento do Senhor na vida de Abraão e é do mesmo chamamento que o Senhor tem para cada um de nós que somos teu povo, que somos teus filhos. Nos abençoa nesse dia no entendimento desse estudo. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço desde já em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Muito bem, então, o que nós vamos aprender aqui da nossa lição de hoje, o alvo da lição, você vai aprender como se caminha para um futuro desconhecido, confiando num Deus que controla o futuro. Como é que a gente desenvolve essa caminhada com Deus, e um Deus que sabe de todas as coisas, mesmo que a gente não saiba, um Deus que está no controle de todas as coisas, mesmo que a gente não tenha esse controle, e como é que nós podemos caminhar confiando nele. A título de introdução, nosso versículo-chave, Hebreus 11, versículo 8 diz assim: Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então é tão interessante o modo como o Hebreus registra. Quando ele foi chamado, obedeceu. Ele foi para um lugar que ele ia ganhar como herança. Ele não sabia onde que era. Não sabia para onde estava indo. E nota, de novo, ele não sabia que ele ia ganhar isso como herança. Ele só obedeceu ao chamado que Deus tinha dado para ele naquele primeiro momento. Então isso mostra muito da caminhada de Abraão, né, do relacionamento dele, do coração dele com Deus. Então, aí a título de introdução, você já por acaso recebeu um folheto com a seguinte mensagem? Talvez você já
já se deparou na rua, eu já recebi algumas desses papéis, assim como tendo escrito, né? Como será o seu futuro? Amor, dinheiro, saúde, profissão, sucesso, família? Descubra agora. Nós fazemos o mapa astral, o seu horóscopo, os búzios, tarô, cristais, numerologia, runas, I Ching, vidência e muito mais. Você escolhe como, a gente prevê para você. Consulte nossos especialistas. Você já recebeu esses papelzinhos? Um tempo atrás era muito comum, até no poste era colado, né? Você rasgava o papelzinho com o telefone, você ia ligar lá, ia marcar uma hora, uma entrevista, fazer o seu mapa astral, fazer a avaliação espiritual, né, os seus guias, você pode descobrir qual é o seu guia dentro do xamanismo e toda a sua vida, o horóscopo, né, de um modo mais ocidental, pode ter as ciências orientais, e tudo isso para saber o quê? O seu futuro. Como é que você pode ter sucesso? Qual o caminho que você vai trilhar para você ser bem sucedido? Então, para todos nós, o futuro é algo desconhecido. Quem é que não gostaria de descobrir o que está por vir, ou poder descobrir como poder melhorar, ou não evitar situações ruins, né? Poder conhecer o futuro. Mas embora o futuro não seja algo conhecido para a gente, não é para Deus. Deus ele sabe tudo o que acontece. Deus não somente sabe tudo, mas ele controla todas as coisas. Tudo está debaixo do seu reinado, do seu controle. Deus ele é aquele que tem o império, é chamado isso em latim. O Senhor Jesus Cristo ele detém um império, ele controla todas as coisas. Ele está regendo e coordenando não só o nosso mundo, mas o universo inteiro, né? De todas as suas variações, de todas as estrelas, de tudo que existe. Ele está no controle de tudo, não só do que está acontecendo aqui, mas até do que vai acontecer. E de tudo que já aconteceu e de tudo que vai acontecer nesse mundo, na história desse mundo. O estudo de hoje fala sobre um homem que não sabia o que o futuro lhe reservava, mas demonstrou essa palavra-chave tão importante que é fé, que é a confiança em Deus ao ser chamado e ele obedece. Então, essas duas palavras são muito importantes. Você confiar e obedecer. Você confia naquilo que Deus fala, você obedece aquilo que Deus diz. Você crê naquilo que Deus diz e você coloca isso em prática do que foi dito. Então isso é muito importante e Abraão ele nos mostra isso. Ele não sabia o que vinha na frente, ele não tinha nenhum mapa astral, ele não tinha nenhuma orientação, mas ele tinha Deus. E isso bastava para ele, e é isso que ele obedeceu. Vamos estudar a vida de Abraão e vamos poder aproveitar aqui o relato. Então, como eu já falei, nas primeiras 6 lições da história de Gênesis, Deus está tratando com a humanidade como um todo. Mas a partir de agora, ele vai começar a se concentrar num homem e depois numa nação. Então ele vai caminhar a partir de agora nesse homem, em famílias, até que ele chega no final do livro para tratar sobre a nação. Deus ele escolhe Abrão, fazendo com ele uma aliança, né, fazendo com ele um pacto, um concerto, e para que através da vida dele ele possa abençoar todas as famílias da terra. Você vê isso especialmente no Gênesis 12, versículo 3, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa incrível! Pode imaginar Deus dizendo isso para Abraão, né? E através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Nós hoje, irmãos, somos abençoados, né? Somos resultado dessa bênção que Deus prometeu diretamente para Abraão. Nós fazemos parte da bênção de Deus espiritual dentro das bênçãos que Deus disse para Abraão. Então, vamos ver o nosso estudo aqui, vamos compreender um pouquinho da história de Abraão, essa caminhada da fé. Quero começar falando sobre a genealogia de Abraão, para a gente entender aqui a parentela, né, as origens dele. E você tem aqui então um quadro. Nós temos Noé, vou começar com Noé, que é o que saiu da arca, e ele teve 3 filhos, né? Jafé, Sem e Cão. Então, de Jafé ele teve esses descendentes, Tiras, Meseque, Tubal, Javã, Madai, Magog e Gomer, e são os povos ali, os povos mais na parte norte do globo, povos russos. Depois nós temos Cão,
e aí nós temos os descendentes deles são Canaã, Put, Mizraim, Cush, e aí nós temos então os povos descendentes deles, né? E aí nós temos Sem, por isso que é muito comum, não sei se você já ouviu, chamar o povo semitas, né? E tem os povos antissemitas, são os povos que são contra os descendentes de Sem. Então aqui, na descendência de Sem, nós temos Arã, Lud, Arfaxade, Assum e Elão. De Arfaxade, desse homem, nós temos então os descendentes que foram Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Terá ele teve 3 filhos. Ele teve Naor, Abraão e Arã. Abraão sempre é citado primeiro por causa da questão dele ser preeminente espiritualmente. Então é bem interessante para olhar aqui a parentela, olha só comigo Gênesis 11, versículos 26 a 28, diz assim: Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Então, nós temos aqui a parentela, a família de Abraão, né? os seus familiares, os seus parentes, pai, irmãos, né? O seu casamento. Então, isso aqui é bem interessante. Arã, ele gera Ló, olha aí no nosso mapinha. E aí você pode saber por que Ló ele é primo de Abraão, sobrinho de Abraão, né? Sobrinho de Abraão. E aí nós temos também Abraão casado com Sarai, né? Que significa princesa. E ela era uma meia-irmã de Abraão, porque ela era, na verdade, filha de Terá com outra mulher, né? E aí Abraão acaba se casando com Sarai. A cidade também é bem importante para a gente ver aqui. Então está no versículo 28, morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Então aqui nós temos um mapinha, tem o mapa da rota de Abraão. Nós vamos ficar um pouco com esse mapa para a gente poder aproveitar bem essa caminhada. Quero que você note alguns detalhes aqui. Então onde que está Ur dos Caldeus? Bem no extremo aqui do Oriente, né, do mapa. E esse é o caminho que Abraão vai fazer. Só que ele não faz esse caminho direto, que você está vendo, essa rota aí. Ele faz em estágios na vida dele. Ele tem tempos que ele para em alguns lugares que a gente vai estudar agora. Então, quero falar um pouquinho sobre Ur, vamos falar um pouquinho sobre essa cidade, que é bem importante. Essa terra ela é original, a terra original, a cidade, né, original da família de Terá, pai de Abraão. Ele era original de Ur, era a maior cidade da época, 250 mil habitantes, um importante centro comercial, e é reconhecido como uma cidade extremamente violenta, imoral e idólatra. Até meados de 1950, essa cidade era considerada como um mito dentro da Bíblia, porque ela não era conhecida e não era encontrada em nenhum documento, nada, até que essa cidade foi descoberta. No livro chamado Deuses, Túmulos e Sábios, ele conta o relato da história do encontro da cidade de Ur e como isso foi tão impactante. O pastor Paulo tem um livro aqui chamado E a Bíblia Tinha Razão. Esse livro não é impresso mais, mas ele também conta a importância do achado da cidade de Ur, não para mostrar que a Bíblia está certa, mas para mostrar que tudo aquilo que a Bíblia fala sempre é correto. E tudo que a Bíblia relata desse encontro dessa cidade acabou sendo mostrado através da arqueologia de tudo. Então, todas essas informações que eu estou passando para você aqui, até 1950, até antes de ser encontrada essa cidade, era só colocado como Ur, a cidade onde Terá viveu. Por causa desse achado arqueológico, a gente pode saber que ela era a maior cidade da época, nesse período da história, com esses cerca de 250 mil habitantes, que era uma rota, uma cidade de comércio bem importante, e também era uma cidade violenta, uma cidade extremamente moral e extremamente idólatra, extremamente idólatra. Ok?
E aí nós temos a primeira chamada de Abraão. Isso é bem interessante porque muitas vezes a gente lê Gênesis e a gente acha que a primeira chamada de Abraão está ali já em Gênesis 12, né? Quando Deus fala com Abraão, dizendo para ele: ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Na verdade, essa é a segunda chamada de Abraão, porque a primeira chamada a gente vai descobrir justamente em Atos 7, versículos 2 a 4. Então, olha que interessante, Atos 7. Dá um pulo comigo na sua Bíblia lá para Atos. Atos capítulo 7. Os versículos 2 até o versículo 4. E esse relato é o relato que Estevão dá antes do seu martírio. Então, Estevão dá todo um panorama da história para aqueles homens que estão ouvindo ele. E olha que interessante, então, quando ele diz, Atos 7, começar no versículo 1 para a gente ir até o versículo 4. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então nota essa transição. Realmente houve um chamado em Ur dos caldeus, mas aí o que acontece? Ele vai para Harã. Então nós temos aqui a primeira chamada de Abraão quando acontece antes de Harã. Então essa é uma chamada que é considerada a chamada de separação. Qual que é a importância desse chamado? Abraão ele precisava sair daquela cidade idólatra, ele precisava sair daquele mundo violento, ele precisava ser separado. Então essa é uma característica muito interessante do texto bíblico, quando sempre que Deus vai usar alguém, quando ele vai usar algo, ele separa para um uso específico, separado para Deus, santificado, se você quer usar essa expressão. Então é bem interessante, olha lá, Harã é a cidade em que Abraão foi chamado, né? Uma chamada para Abraão para separar-se da violência, da imoralidade e da idolatria de Ur. Então quando ele sai de Ur dos caldeus e vai para a cidade de Harã, essa foi a sua primeira chamada. Só que Abraão não obedeceu essa chamada de modo completo. A gente vai ver aqui logo mais que ele deu alguns passos que ele deveria ter dado, e a gente vai ver até no próximo estudo, né, no estudo 8, algumas resoluções que ele teve que tomar que tem a ver com com o chamado de Deus. Então, o que eu acho que a gente pode aprender é que Deus ele tem um chamado para nós, mas a gente deve fazer o máximo para obedecer Deus de forma completa. Mas Deus é tão bom conosco que ainda que nós falhamos, às vezes a gente não tem o discernimento, a compreensão de tudo que a gente deve fazer, ainda Deus é misericordioso. Como Deus ainda nos abençoa, como Deus ainda continua trabalhando conosco. Deus não espera a gente ficar perfeito para continuar o trabalho. Ele vai trabalhando conosco mesmo em nossas imperfeições, em nossas limitações, em nossas dificuldades. Se você tem dificuldades, continue obedecendo ao Senhor e Ele vai lhe ajudar a progredir, a compreender o que precisa mudar e vai haver esperança. O importante é o processo, é continuar caminhando, né, nessa chamada de Deus para separar-se. Tá bom? Então, olha que interessante aqui a aplicação. Antes de sermos usados por Deus no seu serviço, nós temos que estar prontos a deixar a má influência deste mundo pecaminoso e fazer uma decisão de separação. De novo, eu estou dizendo, você faz a decisão e dá passos para caminhar para aquilo. Vai ter momentos que talvez há coisas que você nem compreende muito bem o que precisa mudar. E graças a Deus por pessoas que Deus coloca em nossa vida e que nos ajudam. Na minha caminhada da vida cristã, eu sou muito grato a muitas pessoas que Deus colocou nessa igreja, em outros momentos da minha vida, pessoas que investiram tempo em minha vida para me ajudar a compreender coisas que eu precisava mudar e ainda preciso mudar. Então nós precisamos lembrar que estamos no mundo, mas a gente não faz mais parte dele. Abraão ele precisava entender que ele estava ali naquele mundo, naquele contexto, mas a vida dele tinha um chamamento especial, uma chamada para se separar. Ele precisava tomar decisões até físicas. Pode imaginar o tamanho
da dificuldade que tinha. Porque não eram só decisões como a gente muitas vezes tem que tomar no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, em nossa família. Às vezes são decisões mais mentais, emocionais, mas até uma decisão local. Ele precisava fisicamente sair daquele lugar e ir para um outro lugar onde Deus podia começar a mostrar ainda mais a sua face na vida de Abraão. Então, aí nós temos essa obediência parcial de Deus. Era para ele dar continuidade na viagem. Não era para ter estacionado em Harã. Deus não tinha dito, é aqui. Não, era uma passagem. Era para ele ter dado continuidade na sua vida. Então, a obediência parcial aqui se revela como Abraão, ele fica em Harã. Não era para ter ficado lá. Ele traz o pai dele junto, ele fica lá naquela cidade junto. E aí quando seu pai vem a falecer, que Deus então traz a segunda chamada. Quero só fazer uma aplicação justamente aqui. Quantas vezes nós acabamos agindo como Abraão? Deus nos chama para fazer algo para ele, nós aceitamos a chamada, mas a gente para no meio do caminho. Então, às vezes a nossa obediência também acaba sendo parcial, precisamos ser cuidadosos com isso. Avaliar, será que a gente não está parando no meio do caminho? A gente assumiu um compromisso e agora no meio da estrada a gente começa para esmorecer, começa para perder o pique, parece que fica muito longe a chegada, a gente não sabe onde que vai ser a chegada e começa para ir parando. Não, irmãos, não devemos fazer isso. Continua a caminhada. Continua até Deus mostrar, não para no meio do caminho. Continua o processo, a chamada não terminou. Continua caminhando dia após dia, pouco após pouco, no seu relacionamento com Deus, em sua intimidade com Deus, no seu viver, relacionamento em sua família com o Senhor. Continua progredindo, continua caminhando. Muito bem, então nós temos a segunda chamada, e aí nós temos então Gênesis 12, de 1 a 4. E aí em Gênesis 12, é interessante para ver quando Deus ele renova o plano dele para Abraão. Então eu vou convidar você para abrir lá em Gênesis 12, versículos de 1 a 4, na sua Bíblia, Gênesis 12, versículo de 1 a 4, quando o texto diz as exigências do plano de Deus. Então o versículo 1 diz, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então aqui, lembra, Abraão ele está em Harã, ele já fez uma parte da caminhada, Deus renova o chamado da mesma maneira como foi da primeira vez. Por quê? Porque Abraão não tinha feito isso de modo completo ainda, ele ainda não saiu. Ainda há ligações, ainda há muletas que Abraão está se apoiando, está se segurando na sua vida. Versículo 2, então Deus diz, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, cita uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando partiu da onde? De Harã. Deu para anotar? Aqui nós temos então a segunda chamada de Abraão. Segundo, eu fico emocionado de pensar como Deus não desiste de nós, né? Então, Deus ele apresenta as exigências do plano, e aí ele tinha que sair de Harã e caminhar para onde? Ele foi para Siquém, né? Então, Siquém aqui, nós temos o plano maravilhoso para Abraão, a renúncia que ele tinha que ter, né, dos lugares, e prometia a bênção que ele iria receber indo para lá. E agora então ele caminha para Siquém. E qual que é a aplicação que a gente pode ter para nós? Deus ele tem um grande plano para cada um de nós. O profeta Jeremias, ele diz assim, Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E esse plano de Deus é tão incrível porque, embora Jeremias está falando com o povo de Israel num contexto extremamente difícil, de sofrimento, de julgamento, realmente de levar o povo embora da terra, né, a terra do seu pai Abraão, de toda a história que eles têm, Deus ainda diz para eles, olha, é um momento difícil, mas os pensamentos que eu tenho para vocês não é de mal. Deus está dizendo, não desconfiem da minha bondade, não tenham dúvidas da minha justiça. Deus está dizendo, eu quero dar o bem para vocês. Eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês. Não é pensamento de mal, é pensamento de paz. Então a minha pergunta é a seguinte, você já descobriu qual que é o plano que Deus tem para a sua vida? Qual é o plano que Deus tem para lhe abençoar?
para fazer com que o seu lar, a sua família seja ainda mais feliz. Então, obedeça à chamada de Deus. Se você perdeu a chamada em algum momento, volta. Há esperança. Cada dia é uma nova oportunidade. Se você ainda está aqui é porque há uma oportunidade. Se você ainda não tem a esse Deus que Abraão servia, que Abraão seguia como seu Deus, então clama a Ele para que Ele seja o seu Deus. Entrega a sua vida a Ele para que Ele dirija seus passos. Em Cristo Jesus você pode ter a restauração do seu relacionamento com Deus. Então diz isso para Ele, fala isso para Deus. Agora, se você já conhece o plano de Deus, você já tem Cristo como seu Salvador, e você já sabe do chamamento de Deus, volta de novo. Há uma segunda chamada, há uma oportunidade. Volta para o plano que Deus tem para a sua vida. Tenha Ele como seu mestre. Tenha Ele como seu plano para servi-lo. Então, isso aqui mostra as exigências do plano de Deus para essa chamada de Abraão. Deus, ele renova e mostra para Abraão as mesmas exigências que ele já tinha dito antes para Abraão. E renovando, dizendo para ele, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer, eu vou abençoar, eu vou cuidar de você. E é isso que Deus fez com Abraão. Eu tenho certeza que também tem a ver com os mesmos pensamentos que Deus tem para cada um dos seus filhos, cada um daqueles que fazem parte do seu povo. Então, aqui nós temos a esfera do plano de Deus, em segundo lugar, embora nós já vimos aqui o plano maravilhoso que Deus dá para Abraão, nós temos também um plano maravilhoso para todas as famílias da terra. Olha a esfera, né? O que Deus está tentando atingir é muito mais do que Abraão. Deus está olhando para a história, Ele está olhando para todo o tempo. Ele está olhando mais do que uma vida, está vendo o legado da vida de Abraão na linha do tempo para todas as nações de toda a história do mundo. Incrível para parar para pensar que a minha vida ela pode ter um impacto que vai causar uma influência para a eternidade. Então, a nossa disposição de obedecer a chamada de Deus é muito importante, porque é muito mais do que a nossa vida, é muito mais do que eu, muito mais do que você. Mas Deus está querendo abençoar muitos outros como resultado da nossa obediência a Deus. Então, um plano maravilhoso para todas as famílias da terra. Imagine se Abraão dissesse, não, Deus, eu não quero esse plano, eu quero fazer o meu plano. Hoje eu estou com a agenda cheia de coisas para fazer. E eu vou seguir o meu plano. Eu vou ficar aqui porque aqui está bom. Esse lugar é bom para morar, conseguir uma boa casa para morar. Olha só, o que eu sempre quis. Sara sempre quis ter um lugar assim. Por que eu vou deixar? Tenho meus parentes aqui junto comigo, vou ficar junto com eles. Estou com meu pai, estou com meu sobrinho aqui. Família, amigos, pessoas chegadas. Aqui parece ser um bom lugar para morar. Não tem toda a idolatria que tem lá em Ur, não tem toda a violência. Olha essa cidadezinha aqui, show de bola para ficar. Mas esse não era o plano da esfera de Deus. Abraão ia perder a oportunidade de ter esse Deus abençoando ele e o relacionamento tão profundo que ele desenvolveu. E não somente isso, nós como parte da bênção de Deus, talvez não desfrutaríamos de tudo que Deus prometeu para Abraão, das promessas feitas para Abraão que também se aplicam para nós. Então o plano de Deus é maravilhoso. A esfera do plano de Deus é muito maior do que muitas vezes a gente está focado, preocupado com nossos interesses, mas Deus está olhando muito mais. Às vezes Deus vai permitir dificuldades em nossa vida porque Deus quer abençoar ainda mais muitas outras pessoas que estão ao nosso redor, através do nosso testemunho. Muito bem, então a aplicação, mais uma aplicação aqui, quando Deus planejou sua vida, o plano dele também foi muito grande. Quantas pessoas no mundo ele quer abençoar através da sua vida? Quantas pessoas ainda podem ser impactadas por causa da sua vida, por causa do seu modo de ver, por causa do seu testemunho? Então esse é o plano da esfera de Deus. É muito maior, gente, do que muitas vezes a gente percebe, do que a gente olha, do que a gente vê. E aí nós temos também a obediência exclusiva ao plano de Deus. Notou que eu usei 3 letras Z, né? A exigência, a esfera e a obediência exclusiva ao plano de Deus. E aí nós temos o quê? O passo maravilhoso de fé e obediência. E a gente encontra isso em Hebreus 11, versículo 8. Hebreus 11, 8, ele registra essa obediência exclusiva que Abraão teve quando ele se submete àquilo que Deus falou para ele fazer. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Olha que interessante. Ele, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele sabia que ele ia receber uma herança, Deus disse que ia dar para ele, mas não disse aonde. Não disse quando seria, não disse como seria. Ele não tinha nenhuma garantia do que seria. A única coisa que ele fez é, pela fé, quando chamado, obedeceu. Abraão foi e dá um passo maravilhoso de fé e ele obedece. Você vê a fé de Abraão demonstrada na prática, na obediência dele àquilo que Deus fala. Então a aplicação aqui, mais uma aplicação para nós, obedecer é um chamado desafiador, sempre vai ser. Né? Quando Deus nos chama, sempre vai ser um desafio, porque tem um plano de fé junto, né? Nós precisamos depositar nossa fé no cuidado de Deus. Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E você? Agora jogando para mim e para você. Será que a gente está pronto para fazer isso mesmo? Para abraçar esse desafio? Quando Deus nos chama, quando Deus diz, testemunhe para a sua família. Quando Deus diz, viva o evangelho onde você está, para o seu chefe, para o seu funcionário, se você é o patrão, para cada pessoa que está ao seu redor, e você tem que considerar aquilo que você, nos seus olhos, você está vendo e aquilo que Deus está dizendo que você deve fazer. Você está pronto para abraçar esse chamado desafiador? Abraão fez isso. Ele teve essa obediência exclusiva ao plano de Deus. Exclusiva, por quê? Porque ele sabia que ele deveria fazer isso e ele fez. Então isso é individual, é cada um de nós. É uma decisão íntima, voluntária, uma decisão pessoal, aquilo que Deus nos chama. Qual é então o nosso desafio aqui para a nossa lição de conhecer a vida de Abraão, esse homem que Deus chamou? Abraão, ele nos ensina a encarar o futuro olhando para aquele que conhece todas as coisas. A gente começou falando sobre conhecer o futuro, né? A gente não conhece o futuro, mas Deus conhece. Ele conhece. Abraão, ele fez o quê? Ele encarou esse futuro com a mais completa obediência, porque Abraão sabia que é Deus quem nos protege, é Deus quem nos dirige, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos abençoa. Abraão, ele estava completamente convicto de que é Deus que provinha todas essas coisas. E, irmãos, nós precisamos ter a mesma atitude. Precisamos ter esse mesmo coração que Abraão tinha. Esse desejo de obedecer a Deus, a mais completa obediência, sabendo que nós não conhecemos tudo do futuro, mas Deus conhece. E porque Deus conhece, porque Deus controla, Ele pode cuidar de nós melhor do que nós mesmos achamos que podemos nos cuidar. Então obedeça quando Deus fala. Há uma grande privilégio em atender o chamado. Nota, não é qualquer pessoa que nos chama, é o próprio Deus que nos chama. E se Ele chama, Ele vai cuidar de nós. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, perdoa a nossa fragilidade, a nossa muitas vezes falta de confiança na Sua palavra, naquilo que o Senhor diz, mas nos ajuda a nos tornarmos ousados, a olhar para o exemplo de Abraão, esse homem que nesse contexto, nos seus dias, nas suas dificuldades, ele tomou um passo de obediência à Sua palavra. Que nós possamos fazer o mesmo. O Senhor conhece nossos contextos, conhece os desafios que enfrentamos, mas nos ajuda, Deus, a sermos atentos a responder ao Seu chamado exclusivo para cada um de nós. Cada um de nós tem um contexto diferente, uma história diferente, mas o Senhor é o mesmo Deus e o Senhor é o Deus que cuida de nós. Nos ajuda a confiar nisso e obedecer ao Senhor. É isso que pedimos, oramos, agradecidos ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, até o próximo tempo juntos.